mídia de todo mundo acaba de anunciar que a Academia de Ciências da Suécia acaba de atribuir o Prêmio Nobel de Economia a um economista americano, mais uma vez, Richard Thaler. Em 1999, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, a Academia Catarinense de Letras fez editar, sob o título, aliás sugerido por minha amiga Amaline, Roteiros para o Centro do Mundo, uma coletânea de poemas de minha autoria. Dentre esses poemas constava a Ode ao Nobel de Economia, prêmio que mais uma vez, naquela data, era dado a um economista do primeiro mundo. À época, aos 30 anos desde a criação do prêmio, através do financiamento do Banco da Suécia, apenas uma vez, naqueles 30 anos, o prêmio tinha sido concedido a um país não desenvolvido, a Índia. Os Estados Unidos tinham abocanhado mais da metade dos prêmios. O poema A Ode ao Nobel de Economia, na verdade, poderia ter sido chamado como Ode ao Prêmio da Suécia, ao Prêmio do Banco da Suécia para as Ciências Econômicas em memória a Alfred Nobel, seu verdadeiro nome, que permitiu incluí-lo ao mesmo nível dos outros prêmios, passando a submeter-se às mesmas normas e ao mesmo significado. Teria sido muito menos poético, lógico, mas mais de acordo com a resistência dos próprios descendentes do criador do Prêmio Nobel, como seu sobrinho neto Peter Nobel, que o considera apenas o Nobel da Economia uma espécie de campeonato de relações públicas para economistas. Algo impensável para Alfred Nobel, diz ele, que desprezava pessoas para quem os lucros são mais importantes do que o bem-estar da sociedade. Apesar da fabricação de canhões, alerta posteriormente o poema Ode ao Nobel de Economia, que propõe a atribuição desse prêmio aos pobres do terceiro mundo. Esta semana, no entanto, a Academia de Ciências da Suécia, mais uma vez, agora passados mais 30 anos, atribuiu o Nobel de Economia ao primeiro mundo, somando a essa altura em torno de 40 os prêmios Nobel atribuídos individualmente ou em parceria a economistas dos Estados Unidos. Quanto aos pobres do terceiro mundo, bem, continuam nos relatórios da ONU, continuam nos números cabalísticos dos detentores do Prêmio Nobel de Economia. Por isto tudo, e por muito mais, meu querido amigo, minha querida amiga, eu ofereço à sua leitura e reflexão o poema Ode ao Nobel de Economia. Não se escandalize, por favor. Vai meu alerta, ou brado, ou guerra, aos louros e conspícuos sábios da Real Academia de Ciências da Suécia, que distribuem o cobiçado prêmio em coroas e títulos insignes, herdeiros do Senhor Nobel, em memória perpétua de seu nome, ilustre amante da paz, mas que nas horas vagas fabricava canhões. Vai de longe meu pedido humilde aos grandes senhores lordes da Suécia, que da beira de seus fiordes e de suas geleiras, são 10 milhões de homens que envelhecem como bois cansados, esquecidos em seus quase cemitérios coletivos, guetos vagamente vivos, ou como elefantes esperando a morte à beira das veredas ancestrais, cheios de melancolia e de tédio mortais, lordes da Suécia, que à beira de seus fiordes se suicidam aos 90 anos e mais,
empurrados que foram até lá pela expectativa de vida que não pediram, mas que veio como consequência inevitável da existência de mesas fartas, satisfeitas, ou das vitaminas abundantes e dos hormônios artificiais extraídos dos carneiros e de outros animais disponíveis, jovens e sexualmente ativos. Lordes prontos e realizados que se matam de tédio por não terem o que fazer, ou porque não descobriram pela abundância de vida disponível que viver é mais importante que fazer. E nesta lógica das circunstâncias se suicidam usando gás letal ou doses excessivas de tranquilizantes, ou uma corda apertada ao pescoço, ou um tiro no peito, os mais tradicionais, fazendo o coração parar, o coração coitado, ele que só sabia bater, bater e bater e amar, e que agora restou só e morto como passarinho caído do ninho e morto no chão, sem mais voar, sem mais bater, sem mais amar. Meu apelo aos lordes da Suécia, que da beira de seus fiordes e de suas geleiras ouçam meu grito ou brado de guerra, ó grãos senhores da Real Academia de Ciências da Suécia, para que, pelo menos uma vez, atribuam o Prêmio Nobel de Economia aos pobres do terceiro mundo, em geral morenos, esquálidos e quase sempre inválidos, tristes e magros habitantes de embaixo do Equador. O Prêmio Nobel de Economia aos pobres do terceiro mundo, pela incrível descoberta de como continuar vivendo sem renda e sem nada, apenas com sua fraca moeda desprezível e desprezada, endividada e irrecuperável moeda, inaceitável moeda do terceiro mundo, incapaz de pôr à mesa o pão e o vinho. Mas para que pôr, se não se tem nada nela o que pôr, ou vinho, ou pão? O Prêmio Nobel de Economia aos pobres do terceiro mundo, que sem qualquer equação econométrica ou fórmula aritmética ou mágica cabalística, conseguem empurrar sua esperança de vida até os 38 anos ou 40 e mais se a morte não for esperta e não estiver alerta, como sempre está. Mas nesse caso da esperteza da morte, a qualquer momento eles estão prontos para partir com a dignidade da doença incurada, da fome ou da subnutrição, sem ter que usar o tiro, a corda, o tranquilizante ou mesmo o gás letal, que com eles, os pobres do terceiro mundo, a própria natureza cumpre sempre sua função. Por favor, ouçam meu grito, sábios doadores do Prêmio Nobel da Real Academia de Ciências da Suécia. Ao menos uma vez, atribuam o Nobel de Economia aos pobres do terceiro mundo, pelo milagre da sobrevivência que praticam todos os dias, sem alarde e sem ostentação, apenas na humildade de esperar, dia após dia, que a morte não lhe chegue hoje, mas que espere o amanhã. O Prêmio Nobel de Economia aos pobres do terceiro mundo.